Olá, quero começar o nosso programa de hoje dividindo com você uma passagem que está lá em Tiago, capítulo 5. E ali o Senhor nos dá orientação para várias situações que podem acontecer. Ele diz assim: está entre vós alguém aflito? Ore. Está entre vós alguém contente? Cante louvores. Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite, e a oração da fé salvará o doente. É impressionante como a palavra de Deus tem direcionamento para todas as áreas da nossa vida e para todas as situações. Se você passa por uma situação de aflição, ore. Se você passa por uma situação de alegria, cante louvores. Se você passa alguém que você conhece por uma situação de doença, pegue o óleo, unja e ore sobre essa pessoa. Chame os presbíteros da igreja, pessoas de onde você congrega, para que também possam orar por você. A Bíblia nos instrui tudo. Então, se você tem dúvida de qualquer coisa, procure na palavra de Deus, porque ela vai te trazer o direcionamento para todas as áreas da sua vida. Nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência, viu? No programa de hoje a gente fala sobre como cultivar bonsai com o McDonald Trindade Fernandes, que já está aqui no nosso estúdio. Tem hoje também um bate-papo sobre os malefícios de uma noite mal dormida. Daqui a pouco eu vou conversar com Renata Krelin, que é psicanalista e vai estar aqui para esclarecer as nossas dúvidas sobre o tema. E você já viu aí também Murilo Grilo, que é personal stylist, vai falar com a gente sobre como usar estampa a seu favor. Tudo isso hoje preparado especialmente para você e contando com a sua participação através das nossas redes sociais. Na fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano e no telefone 0 operadora 11 3337 5886. Eu te espero também no meu Instagram, @JaqueStefano. A gente já começa o programa bem informado. Vamos dar aquele giro pelo mundo com o João Ruth. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline Stefano. Eu tô tentando arrumar um negocinho que tem aqui, mas não vai, ó. Fica aqui em Pra pé. você arrumar, você acha que você precisa de uma tesoura? Vai assim mesmo, tá bom? Tá bom. Ninguém vai ver atrás, não. Hã? Ninguém vai ver atrás, não. Não dá pra ver? Falou. Não dá pra ver, só né? que você virou. É. Passar um negócio aqui, peraí. Ó, o giro de número 244 vai contar a história da carne rastreada. Depois do que chamaram de crise da vaca louca, a indústria se mobilizou para colocar um selo de segurança para qualquer carne que seja importada para a União Europeia. Na crise da vaca louca, a União Europeia aprovou no ano 2000 a regulamentação da rastreabilidade da carne bovina. Envolve a identificação e o registro dos animais, além da rotulagem da carne. Os animais que nasceram na União Europeia e os que entraram após controle veterinário são identificados primeiro com uma marca na orelha. Cada animal tem também um passaporte para monitorar seu deslocamento. O criador tem que manter os registros de seus animais. Identidade, criação e deslocamento entram em uma base de dados europeia. A carne é então etiquetada. Os dados obrigatórios são o país de nascimento, de criação e de abate. Se tudo isso foi feito em apenas um país, é necessária uma simples menção de origem. Também deve constar o animal ou grupo de animais de onde procede a carne, os números de autorizações de abate e o local de corte. Para a carne picada, esses números não são obrigatórios, mas deve aparecer o local de corte. Esse rótulo não inclui as comidas prontas, onde aparece apenas o tipo de carne. Louca, vamos conhecer mais uma pintura do desconhecido artista de rua. O nome dele é Banksy. Ele fez fama justamente porque ninguém conhece o cara. Ele vai, pinta e desaparece. Vamos ver. O artista desconhecido Banksy postou sua pintura um pouco antes da eleição passada na França. O artista é conhecido por não aparecer e sua identidade é bem guardada. Ele costuma grafitar suas obras como um chamamento para reflexão sobre o que está acontecendo ao redor do planeta. Em 2015, Banksy criou 4 obras de arte no acampamento de imigrantes da selva, em Calais, incluindo o fundador da Apple, Steve Jobs, em uma referência ao seu passado como filho de um imigrante sírio.
Ele também criou o hotel Off Wellet, em Belém, uma pousada peculiar que fica bem em frente ao muro de segurança, imponente, de Israel, na Cisjordânia. O giro fica agora com a China, que de boba não tem nada. Com o dinheiro dos seus habitantes, o gigante asiático lançou o primeiro avião de porte gigantesco, grande. Eles querem concorrer com as companhias mais famosas. O maior avião comercial já desenvolvido na China realizou nesta sexta-feira com sucesso um teste inaugural de 1h30. O C-919 é um passo fundamental para o país na jornada ambiciosa para competir com fabricantes de aeronaves mais importantes do mundo. A aeronave decolou do Aeroporto Internacional de Xangai em meio a aplausos e gritos de milhares de pessoas que acompanharam o teste. Com o C-919, que pode transportar 168 passageiros em viagens de 5.550 quilômetros de distância, a China espera rivalizar em voos comerciais com as duas grandes aeronaves de médio alcance, o B-737 da americana Boeing e o A-320 da europeia Airbus. O primeiro exemplar do avião, que recebeu um grande investimento público, foi apresentado em novembro de 2015. Muito bem, da China a gente volta aqui para o Estúdio 3 do Giro pelo Mundo. Jaqueline Stefano, eu tenho 2 recadinhos, tá bom? Por favor. Olha, o recadinho vai para o Fernando Fátima Galdini Chaves. Tá fazendo aniversário hoje, parabéns ao casal, é o Fernando e a Fátima. E também para a cidade aí do Mato Grosso, que é Guarantã do Norte. Quem nasce em Guarantã do Norte é guarantanhense Jaqueline Stefano. Guarantanhense. Guarantanhense. Aprendi. Olha, eu quero convidar todo mundo para assistir o Fatos em Foco deste domingo à 13h, viu? Informação, entretenimento e cultura. Você vê no Fatos em Foco para todo o Brasil e o planeta Terra. Domingo, 13h. Jaqueline Stefano, quem quiser falar comigo é só entrar aí no Facebook, /João.Ruth, tá bom? Tá ótimo. Olha, eu volto segunda-feira, se o pai assim permitir, porque o Senhor é bom. Tchau, João. Até segunda, se Deus quiser. Domingo também tem programa Consulta ao Doutor, temas bíblicos, que começa às 8h30 da noite. Eu preparei para você, te espero também por lá, tá? Agora a gente vai bater papo com o McDonald's Trindade Fernandes, que tá aqui. Tudo bem? Tudo Boa bem, tarde. você? Seja bem-vindo. Prazer grande estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E a gente vai entender um pouquinho sobre bonsai. Eu até falei recentemente numa outra pauta que a gente trouxe aqui com plantas, sobre como eu gostava, achava lindo. E eu queria que você começasse explicando para nós o que é o bonsai. Então, o bonsai é a miniaturização da natureza em um vaso. A palavra bonsai significa árvore na bandeja, que vem do japonês. Pra gente aqui do Brasil, é a árvore no vaso. Então, a arte do bonsai consiste em fazer uma planta nova se parecer com uma planta velha. Então, é assim que funciona o bonsai. Coisa linda. Dá para fazer com vários tipos de plantas diferentes? Vários. Conta para nós. Qualquer planta que seja com folha pequena, você consegue fazer um bonsai. Essa aqui, por exemplo, é uma jabuticabeira, é uma nativa nossa do Brasil, ela está enchendo de flor. Isso aqui vai encher de fruto, gente, é uma delícia. Eu ia te perguntar se dá fruto. Dá fruto? Dá fruto e flor normal. É uma coisa, fica muito linda. Fantástico. Qual é o segredo? Eu contei outro dia, né? A gente comprou para minha sogra um bonsai que já não é mais bonsai, gente. Ele foi crescendo, a gente não fez a poda como deveria. Tá bom, tá lindo, a gente gosta do mesmo jeito, mas se era para ser bonsai, a gente fez alguma coisa errada. Tem a ver com a poda também? Tem. O bonsai, você tem que limitar o crescimento dele. É uma planta normal. Se deixar, ela vai Se deslanchar. deixar, ela vai embora. Ele fica todo... Ó, eu trouxe até um exemplo aqui. Essa é uma planta que dá para se transformar em um bonsai. Tá vendo? A gente compra em viveiros, em gardens. Não é caro. Existe um mito que o bonsai é caríssimo. Bonsai é caro quando ele tem uma certa idade, já tem muito trabalho, mas você pode fazer o seu bonsai na sua casa com uma muda a partir de R$30, R$50. Que você compra ali naquele garden perto da sua casa, por exemplo. Num viveiro em beira de estrada. Eu adoro beira de estrada, eu tô passeando, viajando, eu paro o carro. Que, aliás, os melhores preços estão ali, Sim, geralmente, né? Geralmente, gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Peçam as mudas que são mais judiadas, as mudas que estão jogadas no canto. Sério? Porque quanto mais cicatriz, quanto mais marca, mais valor pro bonsai tem. Por exemplo, essa planta aqui, tá vendo que tem um galho que morreu? Aqui tem um veio que morreu. É uma planta que ia ser descartada.
Isso aqui conta uma história. Aqui estava crescendo um galho, morreu, veio um relâmpago, matou. Agora eu fico com várias dúvidas. Uma delas vou aproveitar essa daqui que tá tão linda. Essa estrutura de árvore que ela já tem, que ela já é mais grossa, você olha de longe, você vê que é uma mini árvore mesmo. Sim. Como que ela fica assim? Então, aí que tá um dos segredos do bonsai. Bonsai, para você praticar essa arte, você vai ter que estudar anos. E muitos anos. Porque ela já não vai nascer grossa desse jeito, ela não né? nasce grossa, ela nasce fininha. Dessa grossura aqui. Então você passa arame, dá um movimento. Ela nasce dessa grossura e vai chegando a ficar assim? Sim. Só que pra gente chegar nessa grossura, a gente planta em bacia, a gente deixa plantada no chão. Depois a gente entra com as podas drásticas. Não sei se dá pra você ver ali, ó. Você pega uma poda bem drástica e aí você abaixa o tamanho do bonsai. Aí você começa a estruturação. Que coisa mais linda. O tipo de terra, o tipo de adubo, tudo isso conta também? O tipo de terra vai variar de acordo com a espécie do bonsai. Por exemplo, a jabuticaba, ela gosta de um substrato que a gente chama de um substrato mais ensopado, mais empapado. Já os juníperos, que são da família dos pinheiros, se você der o mesmo substrato, a planta morre, porque ela precisa de menos água. Vai variar. Varia. Você tem que saber outra coisa, né? Seja um bonsai ou qualquer planta, você tem que saber o que aquela planta precisa. Porque quantas vezes a gente mata a planta porque deu água demais? Sabe o que mais mata o bonsai? Por favor. Falta de sol. Sol. As pessoas pensam que o bonsai é um objeto. Aí eles colocam na sala, na mesa do escritório, colocam na cozinha. Gente, isso aqui é um bonsai, mas ele é uma árvore. A gente olha e pensa que é artificial, né? Porque tá tão então, bonitinho, tão fofinho. As pessoas tratam como um objeto. Isso aqui é uma árvore, isso aqui é uma vida. Uma árvore precisa de sol, ela precisa de chuva, ela precisa de frio, de vento. Então, se você não der o que a árvore precisa, ela vai morrer. Olha essa planta como tá com um monte de brotação. Isso aqui é saúde. Coisa linda. Daqui a pouco, então, ela vai florescer e depois ela vai frutificar. Aqui a gente já tem várias flores. Agora as abelhas vão polinizarem. Olha que lindo. Elas vão polinizar essas folhas e vai crescer um monte de fruta. Moro em apartamento ou tenho uma pequena varanda em casa? Devo deixar lá para tomar sol? Pode tomar sol o dia inteiro? Como é que funciona? Tem que tomar sol. Quanto mais sol tomar, o bonsai, melhor para ele. Por exemplo, um pinheiro. Se você tiver uma janela, uma varanda que toma 2 horas de sol por dia, você não pode ter um pinheiro. Não é suficiente? Não. Aí eu recomendo que a pessoa tenha um ligustrum, que é uma planta que precisa de pouco sol, 2 horas por dia. Porque como a gente está pensando em apartamento, tem lugares onde o sol bate só algumas horas mesmo, né? 2, 3 horas ali. E dependendo da estação do ano, não bate sol nenhum. Então, por exemplo, vocês têm que se atentar a isso, tá? Em alguns apartamentos, em 8 meses do ano bate sol. 4 não. Aí a planta morre. Nesses 4 vai morrer. Tem alguma planta que não precisa de sol? Não existe nenhuma? Na verdade, para bonsai, todas elas precisam de sol. Todas. Então, se você não tem sol na sua casa, não vai dar para ter bonsai, né? Dá sim. Eu morava num kitnet, num apartamento que era esse problema. 4 meses eu não tinha sol. O que eu fazia? O que você fazia? Ô mãe, posso deixar minhas plantas aí? Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu bem levava pra casa da minha mãe nessa época. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Aí eu levava, mãe, posso deixar minhas plantas aí uns meses e tal? E aí eu comecei a pegar gosto. Aí eu comecei com uma planta, 2 plantas. Hoje eu tenho 230 plantas em casa. Bom, vamos fazer uma? Vamos lá pra... Você me perguntou da adubação. Você tá perguntando? O que é isso? E você me perguntou da adubação, né? O bonsai, além de água, ele precisa de adubo. Isso aqui é a comida do bonsai. Como ele tá num vaso, ele tá confinado, ele não tem como buscar nutriente. Então você vai ter que dar o nutriente. Esse aqui é um adubo osmocote, a gente usa esse porta-adubo para ficar bonitinho, para não perder nenhum mineral. Essa planta é a mesma dessa. Uau. É a mesma espécie, tem o mesmo movimento. Você vai ensinar a gente a fazer essa, Isso. né? Primeiro, só pra gente entender também, McDonald, a quanto pode chegar um bonsai? Um bonsai quanto esse? Demora quanto tempo pra ficar desse jeito e a quanto pode chegar? Essa planta, por exemplo, que eles estão filmando, ela tem 19 anos de idade. Você falou quanto que pode ficar Quanto tempo demora pra ficar assim? Você falou 19 anos? 19, 20 anos. Se você comprar uma muda com bastante idade, você já consegue fazer em 2, 3 anos, por exemplo. Chega mais rápido. Bem mais rápido. Tá. E o preço? A quanto pode chegar? Tem bonsais no Japão que você vai gastar $1,5 milhão de dólares. Então não é mentira que bonsai é caro, é que podem existir os baratos também, né? Sim, você pode fazer o seu. Mas, por exemplo, uma planta dessa aqui, você não vai pagar menos do que R$3 mil. Não vai pagar menos que R$3 mil. Pronta, não. Agora, a pergunta que não quero calar, que eu acho que é importante falar.
tem que saber cuidar, porque você paga R$3.000 na planta e deixa a planta morrer, meu Deus, né? É verdade. É aí onde, mas existe um mito de que bonsai é difícil. Não é tão difícil assim Não é pra difícil, cuidar. gente. Você só precisa regar todo dia, porque isso aqui é igual um pet. É igual um animal. Se você não der água, vai morrer. Você tem que dar sol todo dia e adubar cada 2, 3 meses. Chuva, tem problema se ele estiver num jardim? Não. Pode pegar chuva, não é tem melhor problema? ainda, porque quando bate as gotas de chuva forte nas folhas, limpa os poros das plantas. E isso aumenta mais a saúde dela. Ela vai pegar menos problemas que vai maltratar a saúde dela. Essas coisas. Pragas, doenças, isso vai ajudar bastante. Na rega do dia a dia, caso ela não esteja no quintal, é só aqui ou tem que jogar água nela Você toda? tem que imitar a chuva. Tá. Você tem que regar o substrato até ele sair pelo fundo. Tá. Porque as raízes que hidratam a planta geralmente estão no fundo. Então regou, não é tá só saindo, superficial, tá. aí você faz uma chuvinha para poder dar um banho nas folhas. Isso de regar todo dia ou 2 vezes por dia vai mudar de espécie para espécie, é isso? Não. Ou tem uma regra? São todas as espécies. O bonsai, ele tem um furo embaixo do vaso. Não sei se vai dar para pegar aqui, ó. Para poder drenar o excesso de água. Então não tem problema você regar o bonsai todo dia. Porque Então o ideal é vai regar vazar. todo dia, uma vez por dia só. Uma vez por dia tá perfeito. Às vezes, se fizer muito sol e muito vento, você vai ter que regar 2. Tem que ficar atento à natureza, Tem que né? ficar. Ao que tá acontecendo. Vamos lá para trás para você Vamos ensinar lá. a gente a fazer? Deixa eu vir para cá. Vamos lá. Essa planta aqui, como eu expliquei, é um ligustrinho Deixa eu trazer todas um pouquinho mais que para tá cá. toda descabelada. As ferramentas de bonsai tem que ter, gente, tem que ter uma tesoura boa. Porque se você pegar a tesoura da sua mãe, vai dar um BO. Vai dar problema. Vai dar um problemão. Ainda mais se for a tesoura de costura Porque dela. cega muito fácil essas tesouras que a gente tem em casa. Então o ideal é que você tenha uma tesoura e um alicate bola. O alicate bola, ele é esférico. Então quando você corta o galho do bonsai, ele faz um buraco na casca. Tá. E a planta consegue cicatrizar aquilo. Perfeito. Então você tendo essas 2 ferramentas, você consegue fazer bonsai. E arame também, né? Aqui, ó, a gente vai só podar a silhueta dela. Chega a ser um formato arredondado, é isso? Não, Ou não? triangular. 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 Na natureza, se você olhar, começar a reparar as árvores, você vai ver que todas as árvores formam triângulos. Nos patamares, triângulos, e depois o triângulo total. Tá. Então aqui a gente já fez uma diminuição dos galhos. Pronto. Aqui tá vendo que a gente já deu um formato para a planta? Esse galho a gente vai dar o primeiro. Galho que sai para baixo a gente tira. Esse também. Então, galho que sai para baixo, tira. Isso. Até se eu estiver podando o meu bonsai, eu posso ficar atento a isso? Tem que ficar. Então Porque tá. o galho que nasce para baixo, ele não vai mostrar a beleza da planta. Porque uma árvore velha, o que acontece? Ela cresce, o galho vai ficando pesado e ele vai abaixando. E normalmente ele fica na horizontal um pouquinho mais baixo. Se você tiver um galho muito para baixo, vai ficar artificial. Aham. Aqui a gente já selecionou os galhos. Isso daqui é o que eu faria se eu comprasse uma muda na beira da estrada. Que lindo. Ah, e agora? E aí tem a pergunta que tá todo mundo fazendo em casa, que talvez fosse o que você ia falar. Como passar para o vasinho? Então, aí é uma técnica chamada transplante. É uma técnica avançada, que inclusive eu ensino muito isso no meu canal no YouTube. É só você digitar transplante de bonsai, que eu vou explicar detalhadamente como que eu faço para tirar essa planta aqui, desse tamanho, para colocar nesse vasinho. Uma nota que tem que ter na cabeça. Só no inverno. Para mexer com raiz de bonsai, da maioria das plantas, o ideal é inverno. Então, se você já tem uma plantinha, já está pensando em comprar, tá na hora para daqui a pouco você já Sim, poder fazer isso, né? Até começo de setembro pode transplantar, colocar em vaso pequeno. O segredo, por exemplo, normalmente se você comprar uma muda dessa já pronta, grande, ela vai vir num balde gigante, bem grande mesmo, com mais ou menos aí uns 40 centímetros.
Para você colocar num vaso desse, vai demorar uns 2, 3 anos aproximadamente. Você compra mais barato se você comprar planta no balde, é isso? Sim. E depois você transporta para cá. Depois você vai se a pessoa tiver tempo, gostar de fazer, financeiramente Compensa. sai mais barato, né? Do que comprar pronto assim. Além de sair mais barato, o gostoso é você fazer o bonsai. Uhum. O gostoso é você olhar e falar, caramba, foi eu que fiz. É aí que você começa a tomar gosto, porque você começa a estudar a espécie, você começa a estudar as técnicas que você vai usar. E assim, cada bonsai ele tem que ser estudado separadamente. Além de ser um hobby gostoso, ele também é uma filosofia de vida, né? Ajuda a pessoa a evoluir como ser humano. Maravilhoso mesmo. Você falou do adubo, a terra certa. Onde eu encontro isso tudo? Quais os cuidados que tem que ter? Então, o adubo ele vai variar de acordo com a espécie e de acordo com a estação. Por exemplo, aqui a gente... de acordo com a estação De acordo também. com a estação. Por exemplo, agora a gente está começando o inverno. No inverno, normalmente, as plantas entram em dormência. Então, ela não precisa de muito nutriente, que ela vai ficar quietinha, não vai brotar tanto. Quando for final de setembro, começo de outubro, vem aquela primavera e a planta... Então, ela precisa de muito nutriente. Então, eu entro com osmocote, com adubo orgânico. Gente, prefira sempre os adubos orgânicos. São os melhores. São. Adubo químico, esquece. Aquele granulado, aqueles líquidos, meu... Para você matar um bonsai, basta você errar só um pouquinho. Verdade que casca de banana ajuda? Ótimo. Ah, é verdade? Perfeito. O que eu faço? Eu coloco um pouquinho de esterco de aves. Tá. E depois eu coloco um monte de casca de banana. Eu vou comendo, porque eu como banana pra caramba, né? Aí eu vou comendo e vou jogando nos vasos. Você sabe que esses dias meu marido fez isso num vaso? Eu olhei, eu e a Rogéria, que trabalha na minha casa, a gente olhou. A Rogéria falou, ele quer acabar comigo? O que é essas bananas aqui no jardim? Eu falei, eu não sei, Rogéria, deve ser negócio de adubo. Aí ela imediatamente tirou. Quando eu cheguei em casa à noite, meu marido falou, cadê as cascas de banana que eu coloquei? Eu falei, sei lá, mandei o Rogério jogar isso aqui em casa. Quem cuida das plantas é o meu marido, gente. Aí pronto, aí ele falou, não, é bom. Aí eu já aproveitei que você tá aqui pra perguntar, é bom mesmo? É bom. Porque o que acontece? Essa casca de banana, ela vai secar. Vai vir um monte de mariposinha, de mosquito, vai colocar os ovos ali e esses bichinhos que vão nascer ali vão começar a defecar. E aquilo é o adubo para a planta. Então, por exemplo, depois de uns 2 meses, você não vai ver mais casca de banana. Só vai ver É pra deixar lá mesmo, Deixa então? lá, deixa. Ai, gente, isso fica visível ali na minha casa, tem que deixar, não Então, tem jeito. aí que tá o problema, que não fica bonito, Não né? fica bonito. Não fica bonito. Até sustentar a E as planta já 2 ficou primeiras feio. semanas vai vir um monte de mosquinha, né? Se for dentro de casa não dá, gente. Isso aí só dá se tiver fora. Uma vez né? eu quase apanhei da minha mãe. Eu imagino. Porque eu, além de colocar a casca de banana, eu coloquei esterco de galinha junto. E a hora que ela Mas viu, fica ela um falou cheiro assim, horrível Deus, quando o que mistura que ele fez? aquilo. Aí a minha mãe entrou lá na sacada. Gente, acho que morreu um bicho aqui. Desesperado por você, sua arte. Eu falei, não sei de nada não, mãe. Mas tá bom, se você quer cultivar a planta, tem que pensar no que é bom pra ela, né? Sim. Lembrando que uma coisa importante que você falou, o melhor adubo é o orgânico. O orgânico, sempre. E escolha de tipo de vaso. Então, a escolha do vaso vai depender também da espécie e do estilo. Por exemplo, aqui a gente tem um moyogue. É uma planta que é um pinheiro. Pinheiros geralmente são plantas masculinas. Então a gente usa vaso sem verniz, que a gente chama de terracota. Plantas frutíferas, plantas floríferas, a gente usa vaso esmaltado. E o que vai definir se o vaso é oval, retangular, é se a planta é feminina ou masculina. Como saber isso? Não dá pra dizer exatamente se ela é masculina ou feminina, mas isso quando é por você espécie, olha, não? você já percebe. A mesma espécie pode ter masculino e feminino? Me explica isso. Nunca É mais um pensei. estilo, olha pra você ver. Não parece uma mocinha toda comportada? Uma mocinha comportada. Então, bonitinha. aí você fala, essa planta já merece um vaso esmaltado. Essa daqui, por exemplo, já parece um garoto rebelde, Essa daí eu rock já ia and falar que era roll. menino. Então eu acho que eu ia conseguir saber. E olha o que é legal. O bonsai, ele conta histórias. E eu queria até te perguntar, Tá vendo esses esse galho galhos... morto? Explica pra gente dessa planta, que ela Isso é tão aqui a linda. gente chama de jin, é uma palavra japonesa. Essa planta ela tinha um galho gigante aqui, ó. Ela estava crescendo na montanha. Aí veio um relâmpago e pau! Matou esse galho. A planta, ela se regenerou com outro galho e continuou a vida dela. Só que, além de formar o jin, ela formou um caminho. Aqui, um veio morto, que a gente chama de shari. Então, o legal do bonsai são as histórias que eles contam. Como esses queimados dentro ficam lindos. Isso aqui, ó, se você que é analisar, isso? é arame. Mas isso aqui queimadinho, é dela?
Esse queimadinho são folhas Como fica bonito velhas o que estão fundo morrendo. assim com essas folhas, né? Porque o bonsai ele tá sempre se renovando. Então, esse que você tá vendo aqui são Daqui a pouco sai, as tem cículas que estão morrendo, tá vendo? Fica bonito esse fundo também, né? Fica a bem natureza legal. é linda demais, né? Gente, não dá pra fazer... Você prepara isso com arame, é isso? Isso eu queria falar São agora. níveis avançados, né? Aí Imagino. já você tem bastante estudo, você já tem que procurar curso, porque um bonsai você não forma ele sem arame. Não tem como. É a base do bonsai, é o arame. Você passa o arame e você dá o movimento no galho que você quer. Porque o galho, se você deixar ele crescer, você viu aqui, né? Ele vai tudo pra cima. Vou fazer o seguinte, eu vou já voltar no nosso bate-papo, porque agora, ainda seguindo esse assunto verde, tem informação ao vivo de São Paulo. Vou falar ao vivo com a nossa repórter Jéssica Nunes, que está com muito verde por perto. É isso, Jéssica? Boa tarde. Boa tarde, Jaque, isso mesmo. Eu também quero entrar nesse clima do nosso programa. E para isso eu vou falar sobre o mercado de árvores ornamentais, que tem conquistado cada vez mais compradores estrangeiros, agora saindo do Brasil e entrando no Japão. Independente do tamanho ou da forma, os cirurgiões de árvores garantem que o trabalho envolve muito cuidado e carinho pelas plantas. Vamos conferir na matéria. Arrancar folhas, perfurar e torcer galhos. Esses escultores de árvores japonesas transformam a natureza em arte viva. E o tamanho não é problema para esses cirurgiões de plantas da pequena cidade de Sosa, que fica a 100 quilômetros de Tóquio. Eles podem passar anos cultivando uma única árvore. Se você fizer da maneira correta e com delicadeza, elas não vão sofrer muito. Eu amo minhas árvores. Um trabalho lento que se justifica no preço das obras. Esse pinheiro centenário, por exemplo, vale pelo menos $40 mil. Mas Makoto Ishibashi confessa sentir pesar em vender as plantas. Esta árvore é parte da família. Claro, ela não fala muito, mas veja a forma. Você pode sentir que ela quer dizer alguma coisa. Talvez porque sempre cuidei dela, passei a sentir um forte vínculo entre nós. Este é um ofício minucioso. As árvores devem ser retiradas de seu ambiente natural com grande cuidado. E depois, o esforço é mantê-las vivas enquanto crescem e ganham forma. Este lote vai para a ilha chinesa de Taiwan. Como os consumidores do Japão optam por plantas que exigem menos manutenção, esses artesãos passaram a apostar no mercado estrangeiro. No Japão não há espaço, as casas não comportam mais os grandes jardins japoneses. O Japão é um dos maiores exportadores de plantas e árvores do mundo, mas nem todas as espécies estão à venda. Como, por exemplo, este pinheiro, que possui 500 anos. E os seus donos garantem, ele vai ficar sempre enraizado em Sosa. Tô encantada. Você também ficou encantada, né? Eu fiquei de boca aberta aqui. Você falou que aquilo que eles estavam fazendo é o transplante, é Sim. isso? Só que, né, macro, né? Bem gigante, né? Que legal. Ele reconheceu todas as plantas que ele viu aí. Você estava me falando que você conhece uma mulher em São Paulo que faz algo parecido? Sim, a Lili Nagal. Ela faz a mesma coisa, ela trabalha com jardins orientais, pinheiro negro, pinheiro vermelho. Só o pinheiro branco que aqui no Brasil não sobrevive, então não tem como fazer. Na matéria a gente ouviu algo interessante, que as plantas fazem parte da família. Como é que são as plantas para você? Ai, é verdade isso daí. Na verdade, as plantas para mim são que nem filhos. Por exemplo, hoje se você quiser chegar em casa, Mac, eu quero comprar esse bonsai. Eu não consigo vender. Tem alguns que você não vende. Não consigo, porque é tanta história, é tanto trabalho, é tantas horas, tantos dias, tantos anos, que você fala, mas você tem filho? Tá aqui, ó. Tá pra vir, tá pra chegar. Você me vende seu filho? De jeito Não dá, gente. Não é brincadeira isso. Não dá pra vender. Lógico, às vezes, por exemplo, você quer comprar uma planta de uma qualidade melhor. Aí você tem que fazer um sacrifício, pegar uma plantinha que você gosta menos. Essa aqui eu vendo. Mas é difícil, é bem raro isso acontecer. E esse dia a dia com as plantas? Porque você tem várias, né? Sim. E outro dia eu até comentei que às vezes eu acordo 7 horas da manhã com meu marido conversando. Eu falo, tá falando com quem? Tá falando com as plantinhas. Parece louco, mas assim, essa brincadeira, essa interação, esse conversar todo dia,
A gente sabe que é bom pra gente, mas também faz diferença pras plantas, não faz? Muita diferença, muita. Por exemplo, quando a gente vai... Eu, por exemplo, vou fazer um transplante, eu converso com a planta, tá? Não parece, mas eu converso. Olha, eu vou judiar de você, mas você vai ficar bonita, você vai ficar linda. E essa energia passa pra planta, porque passa algumas semanas, a planta volta, ela vem saudável. Eu acredito que Deus fez de uma maneira que a gente possa se conectar com todos os seres vivos, inclusive com as plantas, E é né? muito gostoso você começar a ter bonsai. Porque você sempre começa com uma planta. Daqui a pouco. Hoje eu tenho umas 230 em casa. Quando você começou? Eu comecei em meados de 2012, por causa de uma cirurgia na coluna. Eu tive que operar, e aí eu tava lá me recuperando da cirurgia, passou o filme Karate Kid. Eu falei, nossa, olha que legal, eu quero ficar velho igual esse japonês aí. E aí eu comecei a pesquisar ali na hora. Já comprei a primeira planta. Ah, minto. Primeira planta que me deu foi minha irmã. Ah, você gosta desse negócio aí? Eu tenho uma planta jogada lá em casa, você quer pra você? Eu quero. E aí a planta acabou morrendo, porque ela já estava bem debilitada. E eu comecei a cuidar de bonsai. Só que isso aqui não é minha vida. Você começou com bonsai pronto? Não. Você começou fazendo já? Não, eu comecei com o bonsai que a minha irmã me deu, era bem pequenininho. Que morreu. Aí depois eu comecei a pesquisar, comecei a comprar planta e comecei a fazer transformar em bonsai? Sim. Por que você falou isso aqui não é minha vida? Porque, na verdade, isso aqui é um gosto que eu tenho de ajudar as pessoas. Eu sou motorista de testes de uma montadora. Então eu trabalho lá minhas 10 horas por dia e quando eu chego em casa... Essa não é a sua profissão, Não. Né? Chego em casa, tesoura em tudo, arame em tudo. Você teve que fazer cursos? Porque assim, a gente vê algumas plantas aqui que eu imagino que, como você falou, são níveis avançados. Não adianta falar que hoje o telespectador já vai conseguir fazer isso. Não, ele começa assim, Sim. Daqui a pouco ele vai lá, assiste um vídeo seu no YouTube, consegue passar e assim vai evoluindo. Existem cursos para isso? Conta Sim. um pouco da sua história. Existem sim. Aqui na cidade de São Paulo, eu mesmo estou começando a ministrar curso porque não tem quem goste de ensinar. É muito detalhe, é muita coisa. Tem que ter paciência, Tem né? que ter muita paciência, tem que ter muito amor pelas plantas. E o interessante é que a pessoa, ela evolui junto com o bonsai. Isso que é a magnitude do bonsai. Porque você começa com uma plantinha e você começa a estudar, pesquisar. E nisso você vai evoluindo. Quando você vê, você está com uma planta magnífica na mão. É lindo, E foi você que fez. Deve ser muito gostoso ver, né? Demais, gente. Às vezes eu chego bravo em casa, aquele dia de trânsito pesado, você tá com aquela raiva, vou fazer bonsai. Aí quando você vê, passou 4, 5 horas, você já esqueceu de comer, você já esqueceu de fazer um monte de coisa. Calmo, né? Você fala, nossa, que delícia. É uma Demais. terapia. Amei, McDonald's, foi um prazer te receber Prazer aqui, viu? foi meu. Quem quiser entrar em contato, o telefone 0 operadora 11 4335 5035. Tem o canal do YouTube que é ABC do Bonsai, certo? Isso. Assim como o Facebook, que é o ABC do Bonsai, e o site abcdobonsai.com.br, tá passando aí pra vocês. Então, quem quiser colocar lá no YouTube também vai ter muitas informações legais, Muitas né? informações. Em breve você vai começar a ministrar cursos. Eu já tô ministrando. Já tá ministrando, Já então tô pra quem quiser ministrando. se especializar. Quem quiser, dá uma ligadinha pra gente, a gente ajuda. Obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigado a você. Parabéns, seu trabalho é lindo. Obrigado. Amei. Eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta com muita coisa boa ainda e a gente vai entender sobre os malefícios de uma noite mal dormida. O que isso pode acometer, tá? Eu vou falar com a Renata Krelling, que é psicanalista e vai estar aqui no nosso estúdio. E tem ainda um bate-papo sobre como usar a estampa a seu favor. Tem desfile com moda feminina e masculina. Eu converso com o Murilo Grilo, que é personal stylist. Não sai daí. Nosso programa está de volta e agora a gente conversa sobre os malefícios da noite mal dormida com a Renata Krelling, que está aqui no nosso estúdio, é psicanalista. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Seja bem-vinda, viu? Obrigada a você, obrigada, Ronaldo, pelo convite. Boa tarde a todos. Eu queria começar pedindo para você explicar para a gente. Muitas vezes as pessoas não têm noção, mas o quanto que o sono é importante para uma pessoa. Então, o sono é algo vital na vida das pessoas, né? Eu acho que 1/3 da nossa vida, em torno de 8 horas, é vinculado ao sono. O sono, um dos motivos do sono é o nosso restabelecimento celular, neuronal, da nossa memória.
e, inclusive, da nossa regeneração celular. Durante o sono, muitos hormônios, muitas substâncias são liberadas e, inclusive, há um processo de desintoxicação de radicais livres que são acumulados durante o dia. Então, o sono é uma das coisas mais importantes e vitais na vida de uma pessoa. Então, quando a gente não dorme bem e tem a impressão de que o dia não rende direito, na verdade, o dia não rende igual mesmo quando a gente não dorme bem, né, doutora? Não, não rende. Não rende. Isso é fato. Uma pessoa, às vezes, uma noite só, uma única noite mal dormida, já provoca alterações emocionais, principalmente no nível de concentração, de memória, de atenção, né? Há uma queda do rendimento de trabalho, muitas vezes pode estar associado com acidentes, né? E isso uma única noite já dá um resultado ruim. E a gente conhece pessoas que, seja por conta do trabalho, por preocupações, pelo estresse, pelo que for, existem pessoas que vão acumulando não conseguir dormir bem. Então, ou dormem poucas horas, ou demoram muito para pegar no sono. Esse acumulado vai trazendo mais malefícios, imaginam? Com certeza. Mais ou menos 40% das pessoas hoje em dia sofrem em algum momento de algum tipo de insônia durante a vida. Desses 40%, 6 a 9% podem se tornar insônias crônicas. E nós sabemos que naturalmente, principalmente nas vidas de cidade grande, há um encurtamento natural do sono. As pessoas têm dormido... têm bem menos sono, inclusive, né? Não, pessoas com vida ativa, 1 hora e meia por dia menos de sono. É esperado que as pessoas, em média, durmam umas 7 horas. Isso é uma estimativa. Obviamente que isso é individual. Muda de pessoa para pessoa. Mas com o ritmo de vida que as pessoas acabam vivendo, principalmente na cidade grande, chega a ser 1 hora e meia menos do que é necessário para dormir. Isso porque por causa da rotina. Eu queria entender também sobre a necessidade. O prefeito de São Paulo, João Dória, é um dos que fala que dorme só 4 horas por dia, que não precisa de mais do que isso. Sim. Eu queria entender até se isso é fisiológico. Os adolescentes geralmente precisam um pouco mais. Sim. Eu brinco que eu segui sendo adolescente, porque se eu não dormir pelo menos 9 horas por noite, eu não existo. É verdade. Final de semana, se eu puder dormir 10 horas, pra mim tá ideal. Isso é fisiológico? Explica pra gente, Isso, doutora. em parte, é fisiológico, sim. Existem as características individuais. Existem pessoas que com 3, 4 horas de sono se restabelecem completamente, ou seja, esse ciclo circadiano, onde há a liberação dos hormônios, de melatonina, glicina, enfim, vários hormônios, eles conseguem ser liberados e rejuvenescer a pessoa. Ela revitaliza mais rápido, Revitaliza, né? Em 4 horas. Tem pessoas que precisam de 10 horas. Geralmente, os adolescentes precisam de um maior número de horas de sono. Tanto é que as vovós falavam assim, a criança para crescer precisa dormir, né? E isso, na verdade, é uma verdade, sim, porque durante o período do sono, há a liberação do hormônio de crescimento, que é um hormônio que faz com que aumento dos ossos, do crescimento muscular e ósseo. Então, doutora, faz sentido, sim. Fico aqui com uma as ideias dúvida da vovó. Faz todo sentido, né, a história das vovós. Fico aqui com uma dúvida nesse sentido até da educação das crianças, porque a gente sabe que muita coisa é aprendida também, né? Então, se os pais têm uma rotina em que todo mundo acorda todo dia, 7 horas da manhã, porque tem essa rotina, provavelmente a criança leva essa rotina. Agora, a criança começou a gostar de dormir até as 10 da manhã. Deixa ou não deixa? Pensando até nessa questão da educação, o que é melhor para a criança, doutora? Olha, isso depende muito da faixa etária e das necessidades, né? Eu acho que a gente está num país ou numa situação de as pessoas têm que ser adaptadas à questão educacional, por exemplo. Existem escolas que começam às 7 horas da manhã, tem escolas que começam à tarde. O ideal, de um modo geral, é à tarde, a criança ter principalmente na primeira infância, dormir até um pouquinho mais tarde. Não tem problema, isso não está errado, né, Não está errado, não está errado. Mas, como eu estava te falando, às vezes a necessidade é o que é oprimente. Aí tem que fazer a criança dormir um pouquinho mais cedo também, é ideal, né, doutora? Porque aí vem uma questão que é muito mais sociológica do que individual.
você fala assim, os pais chegam às 9, 10 horas da noite, né? Aí tem que desacelerar, colocar as crianças para dormir, para acordar cedo de manhã, então... É uma necessidade, É uma né? necessidade. E nisso a gente acaba tendo que se adaptar a essas contingências. E já que a gente está falando, eu vou falar um pouco sobre o mundo atual, onde a gente tem que lidar com esse mundo multimídia, com redes sociais, com telefone, com tablet, com computador. E eu percebo que isso tem atrapalhado muito o sono das pessoas. Quanto mais tempo você fica ligadinho, antes a gente falava da televisão só, né? Exato. Hoje tem muitas coisas para você ficar ali antes de dormir, respondendo e-mail, atualizando alguma coisa ali no seu celular, no seu tablet. Isso atrapalha o sono também, não atrapalha, doutora? Atrapalha. O ideal é porque, assim, veja, o que acontece, né? As pessoas acabam tendo um número de horas de trabalho extenso. Verdade. Geralmente 8, 10 horas por dia, né? Pensando em cidades grandes. E aí, o tempo que você tem para socializar é o final do dia, 9, 10 horas da noite. Então, se você olhar o pico das redes sociais, Facebook, etc, é mais ou menos esse horário, 10, meia-noite, que é o tempo que as pessoas têm para começar a se conectar. Mas, na realidade, isso acaba prejudicando o sono, porque exige mais atenção, exige concentração, quando, na verdade, as pessoas deviam estar no movimento de desaceleração, né? Evitar estímulos, evitar discussões, evitar entrar no movimento de hibernação mesmo, que eu falo, né? Tomar o seu banho quentinho, fazer a higiene do sono, né? Tomar um chá, tem muitos chás calmantes, que ajudam, né? Um chá de camomila, um chá de erva cidreira, que são formas mais naturais e que podem colaborar com a qualidade do sono. Então, assistir programas intensos, né, filmes depois das 11 horas da noite, ou mesmo atividade física intensa à noite, com certeza atrapalha a qualidade do sono, principalmente o início do sono. Então, porque o sono tem suas fases também, né, doutora? Tem. E um dos principais motivos hoje em dia da insônia é o início do sono, né? Tem várias classificações, né, quando a gente vai fazer a avaliação da insônia, mas o que a gente percebe mais é insônia inicial. Por quê? Muitas vezes é isso, a questão de contingência. Então, acaba acumulando uma série de tarefas para um curto intervalo de tempo, muitas vezes das 8 até as 9, 10 horas da noite, e aí as pessoas acreditam que desligando o botão, né, simplesmente vai desligar o botão e vai dormir instantaneamente, o que não é verdade. O nosso cérebro, ele precisa de um período de relaxamento prévio para entrar no período de sono. Doutora, por outro lado, eu estava falando dos adolescentes, a senhora explicou pra gente, mas eu estava lembrando de como era a rotina quando comecei a trabalhar, que tinha que estudar, tinha que trabalhar, ficava até tarde em casa, dava conta de tudo. Hoje, só de pensar no tanto de horas que eu passava ocupada, acordando 5 horas da manhã, para pegar a condução, para chegar na faculdade, para vir correndo para cá, que eu já comecei a estagiar aqui, e trabalhar até tarde, às vezes ainda tinha pique depois para sair, para comer alguma coisa. Eu canso só de lembrar dessa fase, doutora. É lógico que o que eu acho muito curioso é que quando há necessidade de acordar cedo e fazer alguma coisa, lá vou eu. Mas se puder dormir minhas 9 horas, fico muito feliz. Isso também tem a ver com as fases da vida, doutora? Tem sim. E sem dúvida, sono é uma das coisas mais prazerosas que existe, muito gostoso, né? Eu acho que não tem quem diga, não gosto de uma boa soneca. Claro que gosto. Muitas vezes, quando você é jovem, né, você tem muito mais pique, muito mais energia e às vezes acaba compensando essas horas, que nem você falou, de rotina de trabalho, de estudar e atividade com o fim de semana. Só que com o decorrer da idade, nosso metabolismo vai desacelerando, né? E o que hoje, por exemplo, você é super jovem. 30 anos, 31. 30 anos. Quando você tiver os seus 60 anos, a tua necessidade vai ser diferente, a tua demanda vai ser diferente. Né? E aí a gente até recomenda muitas vezes a fazer uma pequena soneca durante o dia. Não aquele sono profundo onde a pessoa chega a sonhar e tudo, mas uma sonequinha de uma hora, vários países adotam isso, né? Depois do almoço. É fantástico isso. É revitalizante de fato, revitalizante. Né? Só que geralmente, eu já ouvi alguns especialistas falando, quero saber a sua opinião, não deve passar ali de 30 minutos, é uma soneca mesmo, É né? uma soneca, não é para entrar em sono profundo, não é aquele estágio de sonho, né? Onde a pessoa aprofunda, é aquele sono leve, mas que é bastante revitalizante, sim. Dá para
aguentar a segunda fase. Tem que contar uma fase. coisa para a doutora e para os meus telespectadores. Ontem eu entrei e anteontem, e se deixar eu entro todos os dias nessa fase de sono à tarde. Eu queria saber sobre gestação. Tô grávida e percebo que o sono, ele fica de fato mais intenso. Fica. Por que isso acontece, doutora? É fisiológico também? É fisiológico, sim. Alguns hormônios, né, envolvidos na gravidez, eles fazem com que a mulher diminua o metabolismo, sim. E aí, na verdade... Não é frescura nossa, então, não né? Não é frescura dela, não, senhora. E a necessidade talvez vai aumentar no decorrer do tempo. Então, se preparem. Porque é isso mesmo, né? Ontem foi muito interessante, porque eu fiquei esperando meu marido chegar à tarde, assim, acho que já era umas 7 horas. Acordei umas 8 e pouco, falei, gente, dormi, não vou conseguir dormir à noite. Imagina, dormi a noite inteira, acordei 8 horas da manhã, feliz da vida, porque eu tinha dormido praticamente 2 vezes. E era uma coisa que eu não fazia, dormir à tarde. Então, tem também muito a ver com a gestação, né? Tem. Na verdade, assim, esses hormônios que você está sendo embebida, na verdade, eles estão fazendo você poupar suas energias para essas energias irem para o teu bebezinho, né? Então, assim, você está sendo poupada enquanto tem uma criancinha ali que está sendo... Davi tá aqui, gente. Ontem viu o Davi, inclusive, tá lindo. Eu falo, tá enorme, já tá com 15 centímetros, que a gente vai vendo... Cresce tão rápido, né? Agora, outra pergunta que eu tenho, já que a gente está falando sobre isso, eu tô como especialista aqui, é essa fase que vem depois que o bebê nasce. Eu sei que a natureza faz tudo muito perfeito, então eu imagino que deva, de fato, ser possível depois recuperar esse tempo, porque logo que o bebê nasce, as mães praticamente não dormem, né? Dormem poucas horas, tem que amamentar, e ali os primeiros meses, todas as minhas amigas falam, Jaque, dorme bastante agora que você vai ficar um tempão sem dormir. Sono acumula, doutora? Não acumula, né? Se o sono acumula... não adianta dormir muito agora. Não faz o menor sentido, né? Não. Agora, depois que a criança nascer, como compensar essas horas de sono que vão faltar? Na verdade, assim, o que a gente orienta é, assim, os horários que você tiver, onde você não estiver amamentando, onde você não tiver à disposição do bebê, repouso. Então, nessas horas, é bom você ter um apoio social, um apoio paternal. Eu acho que nessas horas eu sou super favorável ao afastamento, à licença paternidade, né? Para dar suporte para a mãe. Porque 7 dias é muito pouco, É muito pouco. Para que a mãe tenha as melhores condições para essa fase que é crucial. Inclusive, não só para o bebê, mas para a própria mãe não entrar em exaustão. E muitas vezes não entrar... isso, claro que tem outros fatores envolvidos, mas o blues puerperal e depressão pós-parto. Então, a minha mãe conta que desmaiou, teve uma hora. Aí meu pai falou, quer saber, vamos correr para casa da sogra. E minha avó teve que auxiliar ali por um tempo, porque é puxado mesmo, né? É puxado. E isso, assim, são meses que você vai ter dedicação exclusiva a esse nenezinho que está para vir, né? E a amamentação é fundamental, sem dúvida. E nos primeiros meses são de 2 em 2 horas. Então, nesses intervalos é que a gente orienta a mãe a tirar essas pequenas sonecas. Claro que nem sempre vai ser absolutamente restaurador, mas sim, é necessário, sim. Doutora, descansar. Como psicanalista eu te pergunto, muitas mulheres me dizem que depois que o bebê nasce, parece que algo muda a ponto da mulher ficar mais atenta mesmo. O sono muda a profundidade, principalmente no começo desse bebezinho. As mães falam assim, ele mexe, eu dormia que nem uma pedra, mas agora que meu bebê nasceu, ele mexe, eu já percebo que aconteceu alguma coisa. Isso é da natureza também, doutora? É da natureza também, até porque você acaba tendo... Porque no sono, a gente tem vários estágios de profundidade do sono. Quando você está no período de amamentação, o teu sono acaba sendo superficial. Então, você entra na fase 1, 2, 1, 2. Dificilmente, né? Por isso que acaba acumulando e entrando em exaustão, né? A gente até às vezes fala, olha, tira um pouco do leite e amamenta eventualmente para você ter algumas horas de um sono um pouco mais profundo. Porque você acaba entrando numa fase de sono mais superficial e nisso, obviamente, você fica atenta. Isso por instinto, né? E porque o teu sono naturalmente não está tão profundo como anteriormente. Doutora, eu queria entender um pouco sobre tratamento. A gente citou aqui, você citou pra gente, a questão da insônia. Ela pode surgir por vários motivos, doutora? Pode. A senhora falou que pode ser crônica também, né? Sim. Então, eu acho que... Se a gente olhar...
Eu sou psiquiatra. Eu acho que uma das coisas que a gente mais observa na clínica como sintoma, que eu quase digo que é uma febre, é a insônia. Então, assim, acho que de 10 pacientes que eu atendo, sim, por vários motivos, claro, obviamente. Mas, assim, um dos principais sintomas, quando vem procurar ajuda, suporte ou orientação, é por insônia. Ele acaba sendo como uma febre, né? É algo que, para ser investigado, por que uma pessoa começa a ter insônia? Uma coisa é a insônia que eu estava te falando por privação, por uma questão social do dia a dia. Outra coisa é quando a pessoa não consegue dormir, ou quando não tem um sono restabelecedor, ou quando acorda de madrugada, muitas vezes, ou acorda cedo demais. E isso a gente tem que investigar, porque as causas são inúmeras. Depende muito da faixa etária e das contingências que a pessoa está vivendo. Então, pode ser desde um quadro de burnout, de depressão, de ansiedade, muitas vezes, quando você fala de estresse, às vezes mudança de emprego, mudança de trabalho, né? Assim, problemas de adaptação, né? O país vive em crise, inclusive, né? Vive em crise. Às vezes, assim, pessoas que viajam, ter que se adaptar a um novo hotel cada vez, executivos, né? E aí vem as questões físicas mesmo, que a gente pode dizer orgânicas, desde um hipertiroidismo, hipotiroidismo, eventualmente um câncer, problemas de ordem maior, de natureza clínica, orgânica, que precisam ser investigadas. E, naturalmente, assim, com o decorrer da idade, quanto mais velhas as pessoas vão envelhecendo, há um encurtamento do sono e, junto com isso, vão vindo os problemas físicos. Então, dor, né, osteopatia, dor muscular, às vezes é diabetes, problema com os homens, por exemplo, aumento da próstata, faz o homem ir várias vezes fazer xixi de madrugada, não é? Então, tudo assim, isso vai acumulando, esse atrapalhar do sono, né? É um sono que a pessoa acorda para fazer xixi, daí volta e não consegue, muitas vezes, pegar o sono rápido, né? Então, são coisas que a gente vai fazendo análise individualmente, mas doutora, que precisa de cuidado, sim. É isso que eu queria entender. Essas causas diferentes pedem, logicamente, tratamentos diferentes, né? Com certeza. E uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente falar é que algo que eu percebo, doutora, é que de repente você tem lá o seu amigo, a sua amiga que não estava conseguindo dormir à noite e o médico receitou algo para ela, às vezes tarja preta. Aí você comenta que não está conseguindo dormir, o que a sua amiga faz? Amiga, toma esse remedinho que é ótimo, você pega lá o tarja preta e toma. Isso é um perigo, não é, doutora? Eu acho que isso é uma das coisas também mais epidêmicas que a gente tem hoje em dia, né? Eu não vou citar nomes aqui. Não é só uma impressão, mas acontece mesmo, É fato. Né? É que eu não posso citar nomes, mas depois de aspirina, gente, um dos medicamentos mais vendidos no Brasil e no mundo é tarja preta. Uau! Então as pessoas falam assim, é aspirina. Aspirina toma-se com uma certa tranquilidade e você pode ir em qualquer farmácia. Agora, benzodiazepínico tem sido usado de uma forma abusiva. E é isso que você falou, às vezes entre um amigo e outro, você fala assim, toma aqui um comprimidinho que você vai melhorar. E aí acaba até muitas vezes entrando no mercado negro, né? E aí, infelizmente, a gente sabe, aqui no centro de São Paulo, eu sei de lugares que vendem tarja preta. Sem receita. Sem receita. Quando uma pessoa me contou, eu falei, eu não acredito, passo em frente, passa. Lá vem sem receita. Então, e aí, e isso é um problema também, porque o uso contínuo desse tipo de medicação a médio e longo prazo também provoca problemas. Não é inócuo. Né? Então, não se trata uma causa, né? Não trata... Que é o que muitas vezes é o principal para poder resolver o problema, né? Perfeito. Não trata aquilo... Não se investiga ou se analisa com calma o que está acontecendo com aquela pessoa. A pessoa vai tomando a história do remedinho para febre, né? Então toma lá o remedinho, dorme ou acalma, mas o que está por trás não está sendo investigado e tratado com devido... Atenção. Né? E a senhora falou de algumas coisas interessantes que são patologias. A senhora falou de depressão, falou de, enfim, eu acredito que existem várias patologias que podem estar agregadas a essa falta de sono, essa dificuldade para dormir ou a insônia, que precisam de tratamento porque podem piorar, não é verdade? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então, quando você faz uso de medicação benzodiazepínica, primeiro que provoca tolerância.
provoca dependência, né? Provoca dependência, provoca tolerância, e isso tem inúmeros estudos, e isso é mais do que consagrado, de que a médio e longo prazo esses usos indiscriminados de calmante fazem com que a pessoa tenha perda de concentração e de memória. Então, uma coisa que você eventualmente está controlando agora, daqui a alguns anos, o que você começou a tomar um comprimido hoje, daqui a uns anos você está tomando 3 comprimidos, não está fazendo efeito, né? Está mascarando muitas vezes um problema muito mais grave e mais para frente pode provocar um quadro de demência-like, né? Que é um quadro de problema de memória, de concentração, atenção. Aí vem queda de rendimento de trabalho, etc. Muito triste. Infelizmente eu tenho que encerrar, mas eu acho que vale a pena a gente falar uma coisa. Eu queria entender quanto antes a pessoa procura ajuda, porque às vezes a pessoa protela, né? Só não estou conseguindo dormir, não tem problema. Quanto antes procurar ajuda, melhor vai ser para a vida dela, não é verdade? Exatamente. Eu acho que assim, a insônia casual, eventual, tem uma ou prova 2 no dia vezes, seguinte, alguma isso coisa acontece, aconteceu. né? Acho que é impossível você passar uma vida inteira sem ter uma noite de insônia. Então, 2 semanas sem dormir adequadamente, é hora de procurar ajuda. Tem que investigar, tem que saber a causa. Isso independente da idade. Pode ser um jovem, que muitas vezes pode estar despertando um problema psiquiátrico, como uma bipolaridade, ou um idoso que eventualmente está desenvolvendo um quadro de Alzheimer, por exemplo, onde às vezes a causa, o início do sintoma é só uma insônia. Que as pessoas acabam não melhor, não dando atenção, né? Idoso não está dormindo direito. Está tudo bem. E acaba colocando embaixo do tapete, quando na verdade é um sinal de alarme. Perfeito, doutora. Eu te convido para voltar mais vezes, viu? Foi um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato, telefone 0 operadora 11 3360 3030 e o e-mail é kreling@hotmail.com. Tá passando direitinho para vocês. Obrigada, viu? Obrigada a você. Uma ótima tarde. Para você também. Obrigada a todos. Eu vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta explicando como usar estampa a seu favor. Tem desfile de moda feminina e de moda masculina com o Murilo Grilo. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta e eu quero saber como usar estampa a nosso favor. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Murilo Grilo, que é personal stylist. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, muito obrigado por convidar para eu voltar aqui. Prazer te receber aqui de novo, de moda. Viu? Obrigado. E eu trouxe um tema muito legal, que é a estampa. Muita gente erra. Muita gente. Muitos famosos erram também, né? Sim, e é legal estar sempre passando quais são as informações corretas para se usar a estampa e como de fato usar ela ao seu favor. Estampa engorda, é verdade que estampa engorda? Tem todo um truque aí por trás. Para poder usar a estampa. Para usar a estampa. E eu trouxe um desfile para você com os modelos da Max Fama, que tá incrível. Já quero ver. Podemos começar então com o desfile? Podemos começar. Já vou pedir para entrar a primeira modelo, que é a Isabela. A Isabela tá usando um vestido da Eugênia, tá? E ele tem estampa. Todas as nossas peças têm estampa aqui hoje. E tem um truque aí, Jaqueline. Estampa com fundo preto emagrece. Já logo viu, fundo preto é bom, né? Sim, fundo preto é bom. Fundo preto emagrece. Aí nós temos uma micro estampa de coroinhas. E para dar um ar mais romântico, ela tá com uma jaquetinha bomber de renda preta. Aliás, a bomber veio com tudo em todo tipo, né? Tem essa referência do militar, tá? E ela veio tanto para o feminino quanto para o masculino. Então é uma peça que você deve ter no guarda-roupa, tanto o homem quanto a mulher. E ela vai aí, passar de várias temporadas, vale outono, inverno, ela pode... Você tá andando no dia a dia e esquentou, amarra ela na cintura. Eu vi até vestidos com a bomber amarrada na cintura. Fica muito legal pode usar. isso. Fica muito legal. Pode usar e fica um ar mais despojado. Se você está no seu dia a dia, você está correndo muito, esquentou, amarra na cintura. Aqui em São Paulo, especificamente, está um ensaio, né? Todo dia eu acho que vai fazer aquela geada e não faz. Você sai, começa o solzinho, se encapota. Aí o que você pode fazer? Se você tiver com uma bomba, porque não é qualquer coisa que dá para amarrar na cintura, né? Você pode amarrar tranquilamente, né? Pode amarrar porque ela não é tão quente, né? A jaqueta bomber é um tecido um pouquinho mais leve. Então é ideal para o dia a dia, para você que faz muita coisa, você que faz muita coisa durante o dia até a noite. Então a bomber ela vai do seu visual do dia para a noite.
E eu tô percebendo também que esse vestido, inclusive, ele poderia estar com escarpão, ele poderia estar com uma rasteirinha. Poderia, com tênis. Dá pra mudar com tênis, dá pra mudar branco, o estilo. Até com tênis branco? Tênis branco tá sendo combinado com quase todos os tipos de look. Até com alfaiataria, tá com tudo. Fica mais streetwear, que é o estilo do tênis branco. E fica mais despojado. E esse vestido, ele é coringa. Ele é preto, né? Então, ele vai bem com escarpão, um visual mais social. Lembrando sempre, gente, no ambiente profissional, você tem que ver qual o dress code da empresa para estar usando estampa no ambiente profissional. Tem lugar que não dá para você usar. Tem lugar que não dá. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque isso pode depor contra você. E não é o que você quer passar dentro da sua empresa, né? Porque uma coisa é fato, a estampa, ela traz algo mais despojado, né? Traz mais despojado, quebra um pouco essa formalidade. Então de repente pode ser aquele look da sexta-feira, né? Que é o casual day. Que a maioria das empresas tem. Então reserva para esse dia a estampa se você quer usar, mas o ideal é você tomar cuidado. Muito obrigada, Isabela. Vou pedir para o Jonatas entrar agora, que é o nosso desfile é masculino e feminino. Masculino e feminino. Aqui esse look da Black West tá incrível, da coleção de inverno. E o legal da estampa é que o xadrez, ele é atemporal, né? Tá sempre em alta, né? E eu acho que é a estampa que o homem mais aceita. O homem talvez ele tenha uma dificuldade com algumas estampas, mais aceita o né? xadrez. Esse é um xadrez tartan, ele tem essa referência escocesa, né, dele. E ele é um xadrez mais largo. Então, a estampa maior, ela aumenta. Tá, a estampa então grande atenção aumenta. pra isso. Tomar essa atenção. Aqui o fundo dessa estampa predomina o vermelho. Então ele vai aumentar ainda mais. Tá. Então você tem que ser mais alto para usar essa estampa, tá em forma. Isso é bem interessante. Ou se você não liga pra isso, se você não liga bem, também, aí se joga, tudo né? bem. Mas é umas regrinhas assim, pode ser quebrada. Se a gente quer parecer mais esbelto, que é o que a maioria das pessoas querem, acho que eu brinco é a nossa saga. Eu brinco que a fase única em que eu tô esperando crescer uma barriga é essa, gente. Porque a mulher, ela sempre quer parecer mais magra, né? Aí quando alguém fala, tá começando a dar pra ver sua barriguinha, eu falo, só nessa fase. Tá grávida, porque o resto, tudo que a gente quer é parecer mais magro, né? Sim. E aqui esse é um look mais pesado, uma estampa mais forte, né? Combinando com um jeans com uma lavagem mais escura. Tu pode estar completando com um tênis, um sapatênis. Fica bem legal, pode ser um all-star também. Legal. E o sapato também caberia aí? Caberia. Pode pôr também? Aí ele poderia colocar a camiseta por dentro da calça, com um cinto mais social, pra sair à noite, pra ir na igreja também. Eu achei essa estampa bem sofisticada, né? Ela é mais elegante. Ela não tá tão alegre assim, né? É mais a cara do inverno, né? Esse xadrez mais pesado, né? Nós temos outros tipos de xadrez também mais leve, que eu vou apresentar pra você. E o legal, ó, ele tá com a camisa total fechada. Isso cria um ar mais social, mais neutro, né? Se ele quiser mais despojado, ele pode dobrar a manga da camisa, puxa. Fica mais despojado. É impressão minha ou é verdade que quando a gente dá uma puxadinha, a gente fica mais magro com qualquer coisa que a gente tiver? Fica também, porque é fina. Parece que dá uma afinada, né? Mostra mais onde é mais fino, né? né? É tanto truque. Eu fui aprendendo um monte, ainda mais no dia a dia, que você vai olhando e vai falando, peraí, isso aqui fez uma diferencinha. Né? Coisas que vai... O sapato nude ficou melhor que o colorido, é interessante, né? É legal, gente, eu falo sempre para os meus clientes de consultoria de imagem, o melhor consultor de imagem é o seu espelho. Dá uma olhada, Dá uma olhada, tira uma foto, às vezes a foto. Faço isso sempre. Às vezes a gente acha que tá bonito, tira uma foto, nossa, que estranho. Aí você olha e fala, não gostei, ou você olha e fala, ficou lindo, vou com essa roupa, né? Isso é bem legal. Eu gosto muito disso. Pode assim, e é para você usar moda a seu favor também, não ficar escravo dela. Então, como você disse, a pessoa, ela tá um pouco acima do peso, ela quer usar estampa, usa, gente. A autoestima tem que estar lá em cima. Eu acho que isso conta mais do que qualquer tipo de roupa, do que qualquer dica, né? Também acho. Você tem que confiar em você. Muito obrigada, viu, Jonatas? Eu vou pedir para entrar a Evelyn agora. O que ela tá usando? Ela tá usando um vestido mais tropical, mais floral, que já é pro nosso verão, né? A estampa também é escura. Gente, que passa voando, viu? Daqui a pouco a primavera já tá aí. Já tá aí. E tem uma manguinha que dá pra usar pro inverno agora, é uma manga longa, tá? Ele é mais solto, ele não é tão rente ao corpo. Isso então disfarça. Ótimo. Né, as curvas aí. E assim, você tem que destacar o ponto focal que você mais gosta no seu corpo. Então é o colo, é o punho, é a panturrilha. Então é legal você destacar esses pontos e esconder os pontos que você não quer mostrar. Então você pode... Aqui é uma estampa maior, tá? Isso que eu queria entender. Essa estampa engorda ou emagrece? Essa estampa... Ela tá no meio do caminho. Ela tá no meio do caminho, porque como é o fundo neutro, tá? Dá uma ajudada, né? Dá uma ajudada e ela tem um pouco de branco. Então ela fica no meio termo ali, tá? E como ela é mais fluida, não vai marcar. Pode usar sem medo. Aqui ela tá com um escarpa nude. Que combina com tudo. Alonga visualmente a sua imagem, né?
E esse vestido é ideal para você sair à noite, num jantar. Ele tá com uma manguinha comprida aí. Daí Sim. eu fico pensando, eu poderia... Esfriou, né? Eu poderia estar com uma meia escura aí, de repente, uma bota, combina com esse vestido? Poderia, uma bota, cano alto também, cano médio, cano curto. Pode usar com meia arrastão, também fica bem legal. Ah, legal. Então é legal você criar essas composições e tudo tem a ver com o seu estilo e com a sua personalidade. Acho que isso é o que Se você segura ou não aquele look, né? Sim, tem tudo isso. Porque a estampa tem muito essa questão da segurança, né? Tem a questão da segurança. Evelyn, obrigada. Vou pedir para entrar o Alisson. Pode entrar, Alisson. Alisson. O que ele O tá Alisson, usando? ele tá usando listras. A listra também, tem muita gente que erra na hora de usar listra. Ele é alto, né? Então ele pode usar a listra na horizontal, que não vai achatar a imagem dele. Então tem uma regrinha básica. Listra na horizontal, achata e engorda. Tá. Listra na vertical, dá a sensação visual que você é mais alto e mais magro. E é a que eu amo, é a lista assim, na vertical. Então, no caso dele, tá no peso ideal, pode usar a lista na horizontal, que não tá engordando visualmente. Aqui eu combinei com um tom, que é o nosso tom do inverno, que é o vermelho queimado. Fala pra gente que legal que eu tô achando essas calças pra homem que tem vindo com um pouco de cor. Sim. Poxa, que cor linda, um marsala, um vinho. Chega a ser quase um marsala, né? Um vermelho mais queimado. Que tá super em alta, Tá super em alta. Eu acho legal o homem começar a se permitir a usar cores e a usar estampa, né? Isso tá sendo incorporado na moda masculina. Eu acho assim, você tem medo de usar estampa? Começa em pequenas coisas. Começa numa estampa, numa microestampa, numa camisa, numa polo, ou um lenço. Ou você pode estar com uma pulseira de uma cor legal. E daí você vai criando mais confiança e vai crescendo numa calça. Mas eu acho que assim, a listra no homem e o xadrez é a estampa que o homem aceita. Então, quando tem muita mulher, talvez, nos assistindo, que é ela que compra pro marido, pro pai. Sim. Então, se você acha que ele vai ter uma dificuldade de usar estampa, começa com o xadrez ou com a listra, né? Xadrez ou com a listra. Que todo homem aceita. Ótima dica aí já pro Dia dos Namorados. Já fica essa dica aí. Muito legal. Obrigada, viu, Alisson? Vou pedir para entrar a Jéssica agora. Jéssica Dantas. Que é um look mais sofisticado, lindo, mas também não tão formal por causa da estampa, né? Aqui é uma estampa abstrata que ela tá usando numa blusinha mais solta, tá com uma manga mais solta também, e daí a calça é mais justa, tá? Então é legal você criar essa proporção. Se você poderia usa ser uma jeans. Poderia ser uma jeans. Até uma calça social preta também, calça social né? preta, pode ser uma calça flare também, fica bem legal. Aqui nesse caso, não tá marcando tanto a silhueta dela, só a calça. É legal você brincar com isso. Você vai usar uma peça mais solta em cima, usa uma mais justinha embaixo, para não ficar tudo muito solto e não criar aquela imagem de que você tá enorme. Você tá enorme, então tem que saber, tem que ter bom senso também na hora de se vestir. Largo, não dá uma imagem de relaxo também, às vezes? A moda veio um pouco agora, um pouco do oversize, que é tudo maior. Eu particularmente não gosto. Eu acho legal você usar uma peça mais justa, uma mais larguinha. Uma coisa que eu tenho reparado também, agora a gente tá com uma mulher aqui, né? Mas uma coisa que eu tenho reparado nos homens é essa tendência dessa calça um pouquinho mais justa. Esse terno com essa boca enorme já deu, não deu? Já deu. Ou a calça é uma boca flare, que é a nossa antiga boca de sino, né? Ou ela é skin, sequinha. Eu acho que isso vai depor mais contra a sua imagem, né? Vai falar mais de você. Vai passar aquela imagem desleixada, que não é isso que a pessoa quer passar com a imagem dela, né? Que é sempre bem vestida, bem arrumada, independente do lugar que ela está. Essa estampa engorda ou emagrece? Essa estampa, ela engorda. Linda! Que ela é com fundo branco, né? Então, você tem que tomar cuidado para usar, tá? Como ela é mais solta, esconde aí, fica tranquilo. Pode ficar tranquila que esconde. Esse look da Eugênia tá incrível de inverno agora. Eu amei essa blusa. E eu amei esse fundo com esse azul, assim, né? Sim, você percebeu que na calça tem umas linhas retas? Isso também ajuda a alongar a silhueta dela, tá? Visualmente. Boa, muito legal. Obrigada, viu, Jéssica? Vou pedir para entrar o William. Já tá usando uma estampa mesmo, hein? Uma estampa mesmo. Essa estampa também remete um pouco do militar, da camuflagem. Uma estampa que remete a isso. Tons de azul. Poderia estar no tom de verde para começar também, né? Se o homem tiver... Militar também é um tom que o homem aceita, né? Aceita o militar. Que o homem aceita. Então essa é uma estampa bem legal, ela tá naquele meio termo. Que a gente comentou do outro look. Ela não engorda e não emagrece, tá ali, ó, neutra, tá? Então você pode usar. Aqui eu combinei com uma calça jeans com uma lavagem mais clara e tá com tênis. Esse look é ideal para você ir para um shopping, passear, para você sair à noite, tá?
ou dia a dia mesmo também, você pode estar no seu dia a dia. Lembrando sempre que no ambiente profissional, principalmente o homem, evitar estampa. Cuidado com isso. Cuidado, deixa pro casual day. Inclusive, a gravata do Mickey, você guarda. Não, pelo amor de Deus. Se puder, não usa nunca. Você queima. Mas se você quiser escolher um dia pra usar, não vai ser no seu trabalho, né? Gente, isso vai depor... Nem no casual day, nunca, né? Não, nem no casual day. Isso vai depor contra a sua imagem, vai passar uma imagem informal e infantil. Graças a Deus isso melhorou. Teve uma época que tava em alta isso aí, não teve? Nossa, tava. Ainda bem que passou, né? Ainda bem que passou, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que não cai bem, né? A gente tem que saber... A moda pode estar ditando alguma coisa, você tem que ver o seu estilo de vida, como que é o seu trabalho. E diferente do rosa, que eu acho que o rosa veio e ficou incrível. Amo meu marido de rosa, amo gravata, acho que sofistica. Fica sofisticado. Fica bem legal, né? Fica legal no ambiente profissional rosa também, uma camisa rosa, fica muito interessante. Em camisetas também, fica bem legal. Cuidado com a estampa. Daria, vamos supor, tá? Dependendo do trabalho dele. Daria pra ele estar com uma calça social com essa camisa? Daria. Se ele tem uma profissão mais informal, se ele trabalhar no escritório mais informal, ele pode usar estampa, sim. Não tem problema, né? Tá bem bonita essa estampa, gostei muito. Obrigada, William. Vou pedir pra entrar a Jéssica Lemos agora. A Jéssica também tá com uma estampa mais verão. Aqui, a estampa dela marca a silhueta dela na horizontal, porque tem essas florzinhas que dá a listra, né? Que forma a listra. Então, tem que tomar cuidado com isso. Essa estampa é bem legal também. Essa da marca da Eugênia já é de coleção do verão. Ela tem essa manguinha que tem um babadinho que deixa mais romântico, né? Achei bem bonito. E o babado vem com tudo agora pro verão. Ah, é? É. Babado aí, ó, vai ser a bola da vez. Vai ser o babado. Vai ser o babado. Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho muito interessante. Tem vestido que a gente coloca, e agora que eu tô gestante eu percebo isso. Sim. Eu tô no 5º mês, mas ainda tô com um pouquinho a barriga. Tem vestido que eu coloco que eu fico que já dá pra ver a barriga. Tem vestido que eu coloco, parece que eu tô reta. Sim. Na hora de escolher a estampa, no caso da nossa modelo, ela já é reta, então tudo bem, não vai dar pra exemplificar nela. Mas tem estampa que, de fato, dá aquela segurada e emagrece? Dá estampa maiores também, uma microestampa. Aí você pode usar os extremos, tá? De estampa e tudo mais solto. Aí você consegue esconder. Muito grudado. Se você quer marcar de fato a barriga, você no pode caso, usar uma cor lisa. No caso, eu quero. Eu acho que deve também, né? A gravidez é um momento tão importante da vida de uma mulher. E eu acho que você pode usar uma estampa mais lisa, sem estampa, né? Um tecido liso. Mais liso. Mais liso, que vai marcar certinho. Tudo bem marcar aqui? Conta pra gente. Eu sei pode que isso marcar. Já não tá, mas se bem que eu vi agora uns desfiles com bastante cinto, né? Pode marcar a cintura aí, tá super liberado pra marcar a cintura. Problema, não tem problema. Tem uma coisa também que mulher deve tomar cuidado com estampa de onça. Conta pra gente. Estampa de onça, você elege uma peça só com a estampa de onça e usa só ela. Tem mulher que quer combinar o sapato, a bolsa, a calça, a camisa. Gente, eu não posso falar porque a pessoa pode estar me assistindo. Mas outro dia, a pessoa estava com a roupa de uma marca cara, dá para se identificar pela estampa. Ela estava com a blusa e com a bolsa com a mesma estampa. Não faz isso, né? Não combina mais, acho que não se combina mais, né? A bolsa com o sapato, nem a bolsa com a roupa. Você pode usar um degradê de cores aí, cores complementares, mas escolher uma blusinha estampada, uma camisa estampada de onça, usa só ela. Aliás, Animal Print. Segue com isso, né? As estampas que nós mais usamos, né? As mulheres usam. Animal Print, floral, xadrez e o listrado. A onça, eu amo onça, mas você pode me falar a verdade, não é brega não, né? Não fica super elegante. Usar, né? Eu amo. Pra você usar num jantar, você pode combinar com um terninho, fica bem legal. Uma saia também de bandagem, fica legal. Aqui vem do tempo, gente, que eu não tenho muito tempo. Jéssica, obrigada, viu? Pode entrar, Gabriel, que eu ficaria aqui horas falando. De novo, outra estampa aqui para os homens. Não vai ser difícil usar, Não né? é difícil usar, o homem gosta bastante desse tom de xadrez. Esse da Black West tá incrível. Aí, ó, a gola é uma cor mais lisa, uma cor lisa, o azul marinho que é mais sóbrio. E é um xadrez mais leve para o dia a dia, tá? Muito bonito. Pode usar tranquilamente com um jeans. Pode ser um jeans com uma lavagem mais clara, um jeans com uma lavagem mais escura. E pode combinar com um tênis branco, igual ele tá usando. Me ensina uma coisa, a gente pode colocar uma camisa assim com um terno e uma gravata ou não? Num casamento não combina, acho que não fica legal. Mas você vai em algum evento, algum coquetel, pode estar usando sim. Até pro trabalho, talvez? Talvez pro trabalho, sim. Tá super liberado. Só toma cuidado com se ela tiver desenho, tá? Às vezes tem umas que tem a marca bem no bolso, assim, daí não fica legal. Não é legal. Aí, como não tem nenhuma marca, é só o xadrez mesmo, fica incrível. Daí eu colocaria uma gravata o quê? Uma gravata azul, uma gravata azul marinho. Você tem que puxar sempre pro tom da estampa, né? Pode ser puxando pro chumbo também, fica legal.
pôr azul clarinho, só branca que não, porque nem uso gravata branca. E eu poderia ser um terno preto, por exemplo? Poderia ser um terno preto, um terno azul marinho. O terno azul marinho, ele é mais coringa do que o preto no guarda-roupa masculino. Ah, é? O azul marinho combina com todas as cores. O preto já não, tem cores que ele fica muito gritante. Então, se você quer eleger um terno para comprar, se você não tem... Para ser o primeiro terno, para ser o primeiro terno, investe num terno azul marinho. Perfeito. Porque você consegue fazer várias composições, tanto só com o paletó, só com a calça ou com o conjunto que é o costume. E ele é tão elegante quanto o preto, Tão né? elegante quanto o preto e combina com todas as cores que você tem no seu guarda-roupa. Agora, gente, pro seu dia a dia, uma calça jeans, pros homens já tá usando mais skinny, você já explicou pra gente, também, né? E o tênis branco não tem erro, né? Pode usar sem meia. O legal, acho que eu já falei disso aqui. Meia, ou ela tem que combinar com um tom parecido com um tênis ou sapato, ou um tom parecido próximo da calça. Se tivesse frio, ele poderia pôr uma jaqueta aí por cima. Poderia jogar um casaco couro, por cima. E aí ele poderia estar com uma meia branca aparecendo, poderia não tem estar com uma meia problema. branca que vai emendar, né, com o seu tênis a cor aí, não vai quebrar visualmente sua silhueta. Ai, que pena que eu tenho que encerrar. Muito obrigada, Gabriel. Eu vou pedir para todos entrarem aqui de novo e se posicionarem, enquanto eu agradeço o Murilo. Murilo, quem quiser pode entrar no seu site, tem um monte de informação legal, né? No site, que é www.murilogrilo.com. Lá reúne tudo que eu faço, tem vários vídeos lá legais, dicas também. E você também tá no Instagram? Tô no Insta, Murilo Grilo, facinho me achar lá. E eu tenho um presente pra você. Opa! Eu trouxe pra você, dos meus parceiros. Aqui eu tenho um look da Eugênia. Ah, obrigada! Você vai adorar. Deixa eu abrir pra mostrar pro pessoal, quero mostrar. Esse é da coleção de inverno que a gente vai lançar amanhã. Eu vou estar lançando amanhã numa loja no Morumbi. Ai, que Ele é um legal. tecido mais... Ai, amei. E esse vai marcar mais sua barriga. Ai, Davi, você vai aparecer um pouco, filho. Vai. Ai, e esse babado na manga, que lindo. Você viu que legal? O mesmo modelo Amei. daquele, só que esse é liso. Gente, semana é um tecido que vem, mais quentinho. semana que vem vocês vão me ver com essa peça, com certeza. Amei, muito obrigada. E eu tenho um outro presente pra você que você vai adorar isso Oba! aqui também. Nosso parceiro Star Day Spa. Um dia de spa pra você. Uau, que delícia! Eu tenho uma dica, a massagem de pedras quentes deles. Ai, que delícia. Você vai adorar, dar uma relaxada aí. Amei. Vamos fazer uma matéria aqui falando também sobre isso, né? Vamos, dá pra convidar eles, várias são massagens, deve ter várias coisas legais lá. Pra grávida tem várias coisas legais também. Amei, você Murilo, muito obrigada. Obrigada pelos presentes. Obrigada por ter trazido esse desfile lindo pra gente. Obrigado. E eu quero te convidar para um próximo bate-papo, porque eu quero entender essa história de meia com sandália que diz que tá na moda agora. Pode, não pode? Eu acho que isso não devia estar na moda, mas tá. Quero que você me explique se isso aí é usável, mas não hoje, no outro bate-papo, tá bom? Essa pauta. Vamos pegar uns temas polêmicos? Vamos pegar uns temas bem polêmicos. Aí a gente fala o que é usável e o que não é, tá bom? Tá bom. Combinado. Obrigada, Murilo. Muito obrigado. Obrigada a você pelo seu carinho e pela sua audiência. Segunda-feira a gente se encontra de novo aqui no nosso programa e a gente tem um encontro marcado domingo também no Temas Bíblicos às 8h30 da noite. Segunda a gente tem Tosa Chique, a gente tá no clima pet. Tem também um bate-papo querendo saber como detectar um perfil falso nas redes sociais e a gente fala ainda sobre benefícios do Pilates. Eu tô esperando você semana que vem. Fica com Deus, tá? Tchau, ótimo fim de semana!